Fela! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Hoje coincidi, os dois estão de folga. E como vocês já podem ter percebido, tá um céu azulzaço. O dia tá bem bonito e a gente decidiu aproveitar o dia para ir passear. A gente não sabe para onde a gente vai ainda, mas a ideia é ir pro centro, Salt Hill, que é uma praia bem bonita que fica aqui perto. E enfim, agora o verão tá acabando, né? Então a gente tem que aproveitar as chances de sair com roupas leves de casa, porque daqui a pouco vai acabar a alegria. Tomara que não. Tomara que não, mas enfim, esse vídeo a gente está gravando para falar um pouco sobre o vídeo passado que vocês viram. Eu sei que muita gente talvez não tenha entendido porque a gente só falou em inglês, mas essa é a ideia mesmo. A gente, uma das... Caramba, como balança esse negócio. É um bom exercício antes da gente sair do Brasil, começar a se adaptar a ouvir inglês, mesmo que não entenda muito, você consegue captar algumas palavras que você já conhece e você treina os seus ouvidos. Então, para as pessoas que perguntaram sobre o meu inglês, a Anne já chegou aqui com inglês intermediário e então em poucos meses ela já estava com uma comunicação bacana, porque ela morou... Quando eu cheguei, eu até conseguia, assim, precariamente me comunicar, né? Então, eu conseguia perguntar onde eram os lugares, eu entender o básico das coisas, mas assim, para ter uma conversa mesmo, assim, era mais difícil. E aí, depois de 6 meses de aula, indo sempre na aula, e eu sempre, vamos por aqui, e eu sempre morei com estrangeiro e tal, e acabou, melhorou bastante. Então hoje em dia consigo ter uma conversa assim com alguém, mas quando você chega, mesmo que você já tenha um inglês, o primeiro passo é você superar o seu medo e a sua vergonha de falar com as pessoas. Se você tiver medo ou vergonha, você vai ficar travado. E aí fodeu a bagaça toda. E assim, em relação ao meu inglês, o que eu posso dizer, as pessoas perguntaram se eu já tinha um conhecimento básico quando eu cheguei, e a verdade é que não. Eu cheguei aqui com 0 de inglês. Até lembro a primeira vez que eu fui num pub, eu tava com a Aline, que apareceu aí no último vídeo. E a Adriade. E eu queria pedir uma pint. Deixa eu baixar um pouco, pegando os carros pra caramba. Então, peraí. Eu queria pedir uma pint de Guinness e eu pedia para as meninas pedirem para mim porque eu tinha vergonha e na verdade eu não sabia nem como fazer para pedir. Aí elas me ensinaram, vai lá e fala assim, can I have a pint of Guinness, please? Como que é? Can I have a pint of Guinness, please? Ah, tá, vou tentar. Aí cheguei no balcão, Guinness. Então, é assim, era o inglês que eu tinha quando a gente chega na escola. Provavelmente a escola que você vai estudar, eles também vão te aplicar um teste. E esse teste vai te mostrar o nível que você vai, a turma que você vai começar, né? Então... Valeu! Tá muito barulho aqui, talvez a gente continue esse vídeo em outro lugar, mas enfim. E aí eu comecei, o primeiro nível acho que é o Beginner. Beginner, depois o Elementary. Então eu fiz um teste lá, eu não sei porque já me colocaram no Elementary, porque no meu primeiro dia de aula eu não entendi nada. E aí eu pedi pra voltar pro Beginner. Eu pedi, né? Mas o Beginner também é muito básico, muito básico. Então eu me esforcei a ficar no Elementary, mas o meu inglês, ele só começou a se transformar, né? Eu comecei a aprender realmente inglês depois do dia que a gente veio pra Galway, porque depois que a gente veio pra cá, a gente parou de ouvir português e falar português. A gente só fala português entre a gente, porque a gente não tem amigo brasileiro aqui em Galway. Tem a Cris. Mas a gente vê a Cris a cada 15 dias, então assim...
E mesmo assim, ela é casada com a Irish, então a gente tem que falar em inglês a maior parte do Exato, tempo. tem essa também. Então assim, o que eu posso passar para vocês é que quando você, a partir do momento que você começa a se desligar do português, o inglês começa a entrar na sua cabeça, porque por mais que você não saiba o que as pessoas estão falando, você está ouvindo e algumas coisas você vai conseguir memorizar. E aí você vai associando, né? Exatamente, você vai associando, você vai decorando as frases básicas do cotidiano. E aí, em questão assim, em 3 meses em Dublin, do jeito que eu cheguei, eu saí do mesmo jeito. Assim, não sabia falar nada de inglês e não entendia nada também. Eu cheguei em Galway, em 15 dias, trabalhando, ouvindo o pessoal do trabalho falando, e o pessoal de casa, que nossos housemates são Irishes, né? Então a gente começou a conviver mais com o inglês. Em 15 dias, quando a gente estava lá batendo um papo com o pessoal e eu me arrisquei a conversar, eu nem percebi, eu estava falando inglês. A Anne ficou até assim, surpresa, né? Foi muito rápido. Pô, você tá falando inglês? Eu falei, é mesmo, né? E aí teve um amigo aí, que eu esqueci o nome agora, que mandou um comentário no YouTube, dizendo que ele tem um inglês intermediário, que às vezes quando ele vai falar, o problema é que o inglês dele sai meio picado. Então, é essa a diferença. Quando você está falando em inglês, o seu cérebro começa a se exercitar e funcionar em inglês, né? Não falando, mas quando você está inserido aqui na cultura, então, por exemplo, você liga a rádio, a TV, você anda na rua, você escuta sempre as pessoas falando inglês. Exato. Então é meio que, sei lá, por osmose, assim, aquilo vai entrando dentro de você. Então, assim, a partir o que faz você travar é você ficar pensando em português. Vamos trocar a mão aqui que tá pesada a câmera. O que faz você travar é você pensar em português, aí você traduz para querer falar inglês. Então, assim, o exercício é de tentar fazer a coisa ser natural. Da mesma maneira que você não pensa para falar em português, o inglês tem que vir natural para você. E a partir do momento que, por exemplo, como aconteceu com o Cauê, trabalhando com o pessoal de língua inglesa, morando com quem fala inglês, a gente vai no cinema. Eu acho que ir no cinema é um ótimo exercício. Assistindo seriado em casa, com legenda em inglês, áudio em inglês, tudo isso vai fazendo com que a sua mente se acostume e se habitue. Então aquilo começa a ser natural pra você. E aí de repente você tá que nem o Cauê. Daqui a pouco você tá entendendo, você tá falando e você, nossa, eu tô entendendo, eu tô falando. É normal, acontece. Exatamente. Você só tem que se permitir a isso. Então assim, a dica que eu dou, evite ao máximo, quando você chegar na Irlanda, evite ao máximo o português. Evita, tenta conviver com pessoas que falam inglês, porque é impressionante como o português estraga o inglês que você aprende. Por exemplo, hoje a gente vai ficar falando português o dia todo e amanhã também. Quando eu volto pro meu trabalho depois do dia de folga, meu cérebro demora uns 15 a 20 minutos para voltar para o inglês, assim. Então eu quero falar e sai igual o nosso amigo comentou. Pô, meu inglês sai picado, é porque o seu cérebro está condicionado no português. Então, quanto mais você convive com o inglês, mais fluente, mais easy vai ficando. E mesmo aí no Brasil, para quem quiser já ir treinando, tenta assim, assistir filme, mesmo os filmes que você já assistiu, que você gostou, coloca eles para assistir com áudio e legenda em inglês. Pega as músicas. Peraí. Pode falar. Pega as músicas e ouve elas em inglês e vai assim, deixa a parte da melodia um pouco e tenta prestar atenção na letra, mesmo que seja palavras picadas que você vai pegando, já é alguma coisa, entendeu? Vai acostumando, se você tem acesso a rádio, assim, hoje em dia todo mundo tem no computador, coloca pra ouvir rádio da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Irlanda, de qualquer país que for, mas que as notícias vão ser dadas em inglês e tudo mais. Tudo isso é uma maneira assim de você já ir aprendendo. Então daqui a pouco, quando você chegar aqui, vai ser muito mais fácil para você entender
e também para você começar a desenvolver a sua fala, a sua comunicação. Assim, a gente até pedi para vocês um pouco de paciência no vídeo passado, porque realmente meu inglês é muito novo ainda, né? A Anne já tem um vocabulário extenso, mas assim, o inglês que eu tenho é de inglês de ouvir as pessoas falando. Então muitas vezes eu sei falar a palavra, mas não sei escrever. Não que eu tenha fugido da escola, né? Mas assim, as condições que a gente estava, por falta de trabalho e tal, me dedicava muito à procura de trabalho, então não estudava muito. Então esse inglês que vocês ouviram é o inglês que eu aprendi em 6 meses aqui em Galway. Aprendeu na rua? Sozinho, assim, na rua, ouvindo as pessoas falarem. E no trabalho é legal porque quando você aprende a perguntar alguma coisa, a palavra que você escuta e você não sabe o que é, você vai lá e pergunta pro cara, o que é isso? E aí ele de uma outra maneira tenta te explicar o que eles estão conversando. E aí você vai aprendendo, né? Por um exemplo bacana, a gente tem alguns amigos estrangeiros que moram no Brasil e a gente lembra o pessoal chegando assim, por exemplo, quem falava espanhol, chegava no Brasil e não entendia nada. Mas como que o português é uma língua difícil de aprender. Por exemplo, eu conheci uma americana lá e ela falava um português assim, poxa, mas quase natural, né? Então, mas como você aprendeu? De ouvir e perguntar. Você entendeu? Se a pessoa consegue aprender a falar português, a gente que está aqui, o inglês é uma das línguas mais fáceis de aprender do mundo. Então no dia a dia vai ficando cada vez mais fácil. Bom, é isso aí. Acho que por enquanto é isso, né? Bom, esse aqui é a avenidona que a gente pega para ir pro centro. A gente vai ver se a gente almoça alguma coisa lá. Mas só para vocês curtirem esse visu, essa aqui como que chama, amor? Que você falou? Fala de novo. Locatalia. Locatalia, é como se fosse uma baía, né? É um lago, amor. É onde fica a junção do mar. É uma encosta, né? Um lago, amor. Locatalia significa lago Atalha. Mas o mar tá ali. Não, o mar tá pra lá. Mas ali é a baía, aí depois vem o mar. Enfim. Mas só pra vocês verem como é bonito. Não sei se o áudio do vídeo ficou legal por causa dos carros. A gente, logo a gente vai investir naqueles microfones que ficam perto da boca para poder fazer esse tipo de filmagem, né, na rua. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha ajudado. Se você está pensando em vir para a Irlanda fazer intercâmbio e tem alguém conhecido, compartilhe esse vídeo, porque a gente deu várias sugestões. Claro, a gente passou meio que por cima de tudo. Provavelmente a gente vai fazer vídeos dando dicas de aprender inglês. Então compartilhe aí com o pessoal que quer vir, que está aprendendo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Cheers! Cheers!